Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Alerta Cast. E dessa vez a gente tem um convidado que a gente já está negociando essa vinda dele aqui faz tempo, porque a gente tem muitas dúvidas que nós gostaríamos de elucidar. E é claro que eu estou falando do ex-secretário de Saúde, o doutor Pedro Pascoal, que veio para cá e a gente está com a lista de várias perguntas que a gente quer saber. Como foi, por que foi, para onde foi? Pedro, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alerta Cast. Obrigado, Ian. Você sabe que você é um grande amigo, né? Eu estava ansioso também, ensaiei várias vezes à frente do espelho como responder, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Brincadeiras à parte, mas é sempre muito prazeroso estar aqui conversando um pouco contigo, esclarecendo essas dúvidas e, de fato, tentar levar um pouco da informação e do que foi feito e o que ainda pretendemos fazer, né, nesse novo ciclo que começa agora, né? Pedro, sem mais delongas, direto ao ponto, como é que está a sua relação com a atual governadora Maísa? Começou, né? Começou. Bem-vindo. Ian sendo Ian. Na relação, na verdade, a partir do momento que eu me descompatibilizei, nós não tivemos mais contato, né? Uma grande parte das pessoas que trabalhavam comigo também deixaram o governo. A própria Patrícia também, que tinha um cargo na diretoria de empreendedorismo, pediu para sair. Eu acho que é um respeito, até mesmo por posição política que nós tivemos. E respeito muito nossa governadora, desejo sucesso, que ela tenha uma caminhada muito efetiva, né? Que ela consiga concretizar todos os planos que já estavam encaminhados e prontos, as entregas que sejam sempre priorizando a população, né? Priorizando, eu vou falar da saúde, o usuário do SUS. Perfeito. Mas essa questão que o senhor fala, que ela consiga alcançar os objetivos dela, aí já vai contra o candidato do partido que o senhor está afiliado hoje, que é o Sebastião Bocalon. Como é que fica isso? Aproveitando, conta pra gente como é que tá a sua relação com o Sebastião Bocalon, que deixou a Prefeitura de Rio Branco para poder disputar mais uma vez pelo grande sonho dele, que a gente sabe que o sonho do Bocalon é governar o Acre. Como é que tá a sua relação com ele? Vamos por partes. Nós estamos falando de dois assuntos. Primeiro, ela tem uma missão a cumprir, que é terminar de governar o nosso estado. Certo. O sucesso que eu desejo a ela São é em nesses 8 relação meses. aos 8 meses em que ela ainda gerencia o nosso estado, que ela está na gestão e entregando um governo, de fato. Agora, em relação à campanha, eu desejo sucesso ao Tião Bocalon, a quem o candidato que eu apoio e que com certeza estará subindo ali a escadaria do nosso palácio do governo no dia 1º de janeiro. E como está a sua relação com o Bocalon? O senhor conseguiu, de fato, ter esse acolhimento dentro do partido que hoje ele está representando, que é o PSDB, para concorrer ao governo do Acre? Porque, veja só, quando o senhor se descompatibilizou, já foi uma grande surpresa para todo mundo, porque, assim, muitas pessoas esperavam que o senhor não se descompatibilizasse, que o senhor esperasse a governadora lhe convidar formalmente para que o senhor saísse. Depois, o senhor abraçou a ideia do PSDB e declarou apoio à campanha do Sebastião Bocalon ao governo do Acre. Como que é essa sua relação com ele? Bom, a relação com o Tião Bocalon começou na candidatura dele a prefeito. Eu vejo nele um espírito de liderança grande, um espírito que até, na minha opinião, se assemelha muito com o espírito do ex-governador Gladys Cameli, ao qual quero mandar um abraço aqui formalmente. Uma pessoa a qual eu considero um mito político, uma liderança política gigantesca aqui no nosso estado. E, enfim, o que eu tenho para falar sobre esse susto que vocês colocam, né, que uma surpresa, nós, enquanto secretários, nós temos reuniões periódicas, né, e de alinhamentos e até de planejamento de ações. E nos momentos em que precedia essa transição, algumas pautas foram colocadas na mesa, pautas essas na qual eu não concordava. Então, alguns dos projetos que estavam encaminhados, projetos que estavam em andamento, foram interrompidos por entenderem que ali não era o momento, que não deveria seguir da forma como estava planejado desde o início. E eu nunca fui muito de ficar em cima do muro. Sempre tive uma opinião muito forte, sempre me posicionei sobre pautas polêmicas. E naquele momento eu achei que não estava dando seguimento no que nós tínhamos planejado. E, por exemplo, carta branca que nós tínhamos com o governador Gladys Cameli, haviam indícios de que nós não teríamos no governo Maísa Assis. Então, optamos por dar seguimento com o Tião Bocalon. É uma pessoa na qual eu tenho um carinho gigantesco, é uma pessoa que me abriu portas também, me acolheu de uma forma muito boa,
E, enfim, vamos começar esse novo ciclo com muito respeito à nossa governadora, para que ela tenha sucesso nesses 8 meses. Perfeito. Pedro, já que o senhor falou sobre o ex-governador do Acre, que é o senhor Gladson Cameli, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre como que está a sua relação hoje com ele. E é inegável, tal qual o senhor falou agora, que Gladson, de fato, ele representa uma grande liderança política que nós temos ainda no nosso estado, ativa, independentemente de quaisquer outras questões que ele esteja enfrentando na vida particular dele. Mas, de fato, ele tem uma expressividade, as pessoas, ele conseguiu, na verdade, se conectar com as pessoas de uma forma que muitos governantes do nosso estado, durante muito tempo, não conseguiram, principalmente por conta desse jeito um tanto quanto populista que ele possui. Como que é a sua relação dele com ele? Ele continua sendo um orientador político seu, não é? Como que é isso? Gladson é um líder, é um amigo que essa gestão me proporcionou, é uma pessoa que me deu carta branca para gerir a saúde da maneira como a parte técnica nos mostrava que deveriam ser feito. Não houve nenhuma interferência por parte dele em interromper um projeto. Pelo contrário, ele sempre incentivou que nós levantássemos a bandeira da regionalização. Sem sombra de dúvida, ele tem dados, ele tem números e estatísticas que mostram que as decisões que ele nos orientavam ali relacionadas à saúde foram decisões assertivas. Levar a saúde mais perto da população, deixar o paciente ser tratado em casa. Cruzeiro do Sul é um exemplo disso. Né? Diziam que não era possível colocar especialistas lá, neurocirurgião, oncologista, cardiologista, aparelhos modernos, como o aparelho de cateterismo, o aparelho de ressonância, enfim, uma das maiores bandeiras. No primeiro mandato, nós tivemos a bandeira forte das cirurgias eletivas, né? Do mutirão de cirurgias do Opera Acre. No segundo mandato, nós tivemos a bandeira forte da regionalização. Levar a saúde para quem precisa. Cuidar da vida é não deixar ninguém distante, né? Perfeito. Pedro, agora que o senhor falou sobre essa questão da regionalização, eu acho interessante a gente abordar esse assunto, porque enquanto secretário eu acompanhei boa parte do seu trabalho e uma das lutas que o senhor travou é para aquela grande máquina que hoje habita lá em Cruzeiro do Sul e que fez com que nós tivéssemos a otimização de exames, fez com que nós conseguíssemos, acima de qualquer coisa, que as pessoas não precisassem sair de suas casas, sair de sua cidade para conseguir fazer um exame de ressonância magnética, para conseguir fazer um exame que vai trazer a acurácia do diagnóstico. Fala um pouquinho pra gente sobre como que foi, porque de fato foi uma batalha, não é tão fácil assim. E eu me recordo em uma entrevista, em uma coletiva de imprensa que nós estivemos, que o senhor falou que essa máquina, em 3 meses, ela já conseguiu pagar para o Estado o valor do investimento que foi feito, porque a terceirização da compra de serviço em empresas privadas acabava saindo mais caro do que comprar uma máquina dessa a médio prazo. Isso. Sem sombra de dúvida, a ressonância magnética foi o primeiro ato da regionalização que mostrou que era possível. Anteriormente, governos anteriores diziam que era mais fácil colocar o paciente dentro de um avião, mandar para Rio Branco, superlotando os serviços aqui da capital, ao invés de colocar esse aparelho lá. Então, a ressonância magnética é uma conta simples que eu faço, né? Um paciente que sairia lá de Mâncio Lima, de Rodrigues Alves, Feijó, Tarauacá, que precisaria realizar uma ressonância, ele viria para Rio Branco e retornaria para Cruzeiro do Sul para aguardar sua consulta, para no segundo momento retornar a Rio Branco para apresentar aquele exame. Vamos colocar um preço hoje, uma passagem de Cruzeiro do Sul para cá, R$2.000? Uns 2,5 por 2,5? Vamos pegar a calculadora para ajudar aqui. 2,5 de passagem do paciente, mais a volta mais 2,5. e o direito do acompanhante. A gente está falando de R$10.000. No primeiro mês, nós tivemos 456 ressonâncias realizadas lá no Hospital Regional do Juruá. Vezes R$10.000, a gente está falando de 4.500.000. O aparelho custou 5.700.000. Em 1 mês e meio, aquele aparelho estava pago. Simplesmente por otimizar o recurso e mostrar que é possível o fortalecimento da regional. É deixar a saúde perto do paciente. Perfeito. Continuando falando sobre essa pegada da saúde, Pedro, agora quando a gente vai ali para a região do Alto Acre, a gente tem um grande desafio que eu me arrisco a dizer que foi um imbróglio que o senhor enfrentou durante a sua gestão enquanto secretário, porque o senhor tentou fazer com que houvesse a otimização do oferecimento de serviços em saúde naquela região, só que, por favor, corrija-me se eu estiver errado,
do ponto de vista jornalístico, nós percebemos que houve uma intensa politização desse processo, com interferência de alguns parlamentares estaduais ali da Assembleia Legislativa, que optaram por dificultar o processo simplesmente porque eles não estavam fazendo apontamentos e dedando, essa é a palavra correta e apropriada, o que estava acontecendo ali. Você pode falar para a gente sobre isso? Tanto quanto polêmico esse assunto, né? Tente não polemizar, deixa que eu polemizo pro senhor. Não, fique tranquilo. Na verdade, a gente nunca tentou levar para um lado ideológico, nós nunca levantamos bandeira política dentro da saúde, né? Sempre respeitamos gênero, religião, enfim, nós sempre respeitamos. Na saúde, eu digo que não deve existir nenhum tipo de bandeira. A saúde ela tem que estar para todos. Perfeito. O que nós observamos é que Brasileia, né, o Alto Acre, ele tem uma estrutura física gigantesca, um hospital lindo, um hospital grande, Enorme. com boa estrutura para acomodar especialistas, exames de alta complexidade, mas que nós tínhamos dificuldade de estruturar, principalmente com recursos humanos. E nós estávamos vendo vamos colocar assim, um grande êxodo de profissionais que saíam da capital por algum motivo para ir para a regional do Alto Acre, talvez por algumas faculdades de medicina que existam ali na fronteira, porém, nós não tínhamos a qualidade de atendimento que a população merecia. Nós temos ali 4 municípios, sem contar os 2 países vizinhos que procuram atendimento também Perfeito. no nosso hospital. E ninguém ali estava querendo inventar a roda. Ninguém ali estava querendo trazer empresas para enriquecimento, etc. O que nós estávamos propondo ali para aquela regional era replicar um modelo que já vinha dando certo há muito tempo, que é o modelo que a ANSAL, que é a entidade filantrópica que administra o Hospital Regional do Juruá, em Brasileia. E nós fizemos todas as orientações e toda a parte administrativa que o serviço público exige. Fizemos concurso público, fizemos o chamamento do cadastro de reserva, fizemos um novo concurso público simplificado, porém, no momento em que era ofertada aquela vaga para aquele especialista no hospital, aquela vaga não era preenchida. Então, nós esgotamos todos os nossos recursos. Porém, no momento em que foi levado, inclusive, a uma audiência pública promovida pelo Ministério Público, o Ministério Público viu também que todo o esforço da administração pública foi feito. Tanto que em um dos documentos que o Ministério Público publicou, é um documento que ele orienta que seja feito concurso público, realizado em 2022, feito chamamento do cadastro de reserva, realizado em 2023, edital de remanejamento de profissional, ou seja, aquele profissional que tivesse interesse de ir para a Brasileia, foi ofertada essa possibilidade, fizemos um concurso, um processo seletivo simplificado, e mesmo assim nós não conseguimos preencher as vagas necessárias para estruturar com os especialistas. E o que foi proposto? A proposta era replicar o modelo que é praticado em Cruzeiro do Sul, que colocou ressonância magnética, que falamos há pouco, aparelho de cateterismo, neurocirurgias, consultas com os especialistas, a parte oncológica também está sendo ofertada lá no Vale do Juruá, em Brasileia, para deixar, mais uma vez, a saúde mais perto da população que ali reside. Perfeito, perfeito. Pedro, mas ainda a gente seguindo nesse rumo, o que o senhor acha que de fato aconteceu de forma prática, de forma bem sintética, para que isso tivesse se tornado muito mais um problema para muitas pessoas do que uma solução para a população da região do Alto Acre? Nós tivemos uma reunião do Conselho de Administração do governo, onde, inclusive, estava presente nessa reunião a governadora, e eles, no entendimento daquele momento, frisaram que não achavam que eram convenientes, por conta justamente de alguns interesses e influências de alguns parlamentares da Assembleia Legislativa. O que não foi colocado na balança era o interesse da população. O que talvez precise ser refletido agora no momento é: a população foi questionada se eles estão satisfeitos com o serviço que está sendo ofertado no momento? Perfeito. Acho que valeria a pena, inclusive, um plebiscito, uma reportagem. O retorno do Alerta Cidade ao Alto Acre. Entender qual é o anseio e o desejo da população nesse momento. Que nós temos 220 quilômetros que nos distanciam
da capital ali, né? Brasileia para a capital. E é, é um dos pontos que o paciente ele chega no seu quadro grave e ele tem que ser removido. Nós não temos a resolutividade da forma como deveria e da forma como a estrutura do hospital foi planejada. O hospital foi planejado para ser um hospital regional, para ter a maioria das suas demandas resolvidas ali no local. Ali comporta uma UTI adulto, ali tem espaço para uma UTI pediátrica. Estamos passando agora por um momento de alta ocupação nos leitos de UTI por conta das síndromes respiratórias, e uma das soluções que tínhamos, pensando nesse período que entraríamos agora, é estar estruturado lá no Alto Acre para as crianças e os adultos que necessitam de UTI não terem que ser transportados para Rio Branco. Perfeito, perfeito. Pedro, já que você falou sobre essa questão da Assembleia Legislativa, durante a sua gestão, o senhor teve muitos parlamentares que sempre fizeram duras críticas ao seu trabalho, até mesmo quando o seu trabalho estava bem claro do que de fato o senhor estava fazendo. A que o senhor atribui isso, essa oposição que alguns parlamentares fizeram ao senhor? A minha função ali era bem clara, era para exercer a parte técnica da gestão, exercer a medicina, né, de uma forma administrativa, técnica, correta e direta para o paciente. Eu não estava ali para atender vontades de parlamentar A, B ou C. Eu estava ali para fazer o que é melhor para o paciente. Por exemplo, eu nunca blindei a regulação. Na verdade, eu sempre blindei a regulação. Eu nunca deixei ter interferências externas de parlamentares na nossa central, no nosso complexo regulador. Para quem não sabe, o complexo regulador é aquele que agenda as consultas, os exames, as cirurgias, os retornos. E a regulação, ela é lei, é portaria do Ministério da Saúde. Ele tem que ser um ambiente blindado e tem que ser obedecido uma fila que é estabelecida por ordem de prioridade. Agora, é uma coisa que eu sempre venho falando, o direito, ele não é favor. E o acesso, ele não pode ser privilégio de um ou outro político. A regulação está lá para todos os usuários do SUS e deve ser usado de forma equitativa. Perfeito. Já que a gente falou sobre essa questão da Assembleia Legislativa de parlamentares, logo no começo dessa temporada do Alerta Cast, eu entrevistei um parlamentar que eu perguntei a ele o que ele tinha contra o senhor. E agora eu preciso perguntar mais uma vez, Pedro, o que o senhor tem contra o Calegaro? Ou não tem absolutamente nada? Foram imbróglios, alguns desentendimentos, desencontros que ficaram lá atrás, da época em que o senhor era secretário? Respeito muito como parlamentar, não tenho nada contra a pessoa do deputado Fagner Calegaro, mas os interesses que ali, naquela mesa, enquanto secretário de saúde, eram postos como prioridades, eram o interesse da população e não dos parlamentares. Perfeito, ou seja, curto, direto, sem muita enrolação, do jeito que a gente gosta. Pedro, como que o senhor está sentindo o ambiente político do nosso estado? Lembrando que agora o senhor já está pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, só que agora o senhor está andando pelo Acre de uma forma diferente, porque o senhor andava pelo Acre como secretário, como samuzeiro, agora o senhor anda como Acre, como pré-candidato a deputado federal. A percepção muda? A forma como você encara os municípios é diferente ou continua levando no coração aquilo que o senhor já percebia na sua época de gestão? Veja bem, Ian, nós desenhamos 3 eixos principais para a defesa e para defender uma bandeira, né? O que eu sei fazer é saúde. Eu acordo, eu respiro, eu almoço, janto e durmo, saúde. Então, o principal eixo da nossa pré-campanha é, de fato, a saúde. Mas não tem como nós falarmos de saúde e não citarmos outros 2 eixos principais. Pensa comigo, um paciente que precisa ser transportado, seja para a Regional do Juruá, né, para Cruzeiro do Sul, ou para Brasileia, ou até mesmo para a capital, ele precisa ser transportado pela BR. Perfeito. Imagine um paciente grave, entubado, né, pós-infarto, pós-AVC ou uma outra complicação, que precisa passar 8, 10 horas nessas estradas. Então, eu, aí, como pré-candidato a deputado federal, uma das bandeiras que eu vou brigar é para que a gente tenha uma solução definitiva para o BR. Certo? Perfeito. Por conta justamente dessa ligação entre saúde e infraestrutura. E outro ponto que acho que não pode deixar passar batido, é uma das bandeiras que eu também venho defendendo muito, com pauta na segurança pública e o combate ao feminicídio. Perfeito. É inadmissível que o estado do Acre tenha o maior índice de feminicídio do país, nem da região norte. 3,2 mulheres a cada 100, 3,2 a cada 100 mil mulheres
são vítimas de feminicídio. Então, nós hoje estamos com um dos maiores índices e isso precisa ser combatido. Políticas públicas precisam ser reforçadas para que a gente consiga mudar esse cenário. Pedro, e falando de políticas públicas, e a UPA do Tucumã, Pedro? O que você precisa saber sobre ela? Tudo. Tudo? Tudo que você puder. Eu sei que tudo é muito abrangente, a gente acaba brincando aqui, mas vamos lá. Recentemente nós tivemos uma polêmica relacionada ao funcionamento integral e, de fato, uma policlínica, como ela surgiu para ser, que é ali no Tucumã. E aí houveram alguns parlamentares falando algumas coisas, a atual gestão falou outra, mas eu quero saber do Pedro. Por que ela não fluiu como deveria ter fluído? Veja bem, Ian, nós tínhamos já um planejamento para a entrega dessa primeira etapa da maternidade. O serviço, vamos dizer assim, o carro-chefe da Policlínica do Tucumã sempre foi cuidados voltados para a gestante. Tendo em vista que a primeira etapa da maternidade foi entregue, um ambiente mais robusto, um ambiente mais estruturado, mais confortável, com melhor acolhimento das nossas gestantes, por que não transferir esse serviço para a nova maternidade e deixar ali onde já funcionou uma UPA, como uma UPA, como mais um ponto de atenção voltado para a urgência e emergência. É uma estratégia para desafogar o pronto-socorro, são 22 bairros beneficiados diretamente, aproximadamente 60 mil pessoas que teriam aquela unidade de saúde ali como uma retaguarda, caso precisassem, e não foi feito, né? Todo esse estudo foi desenhado, não existia desculpa, como, por exemplo, falta de recursos humanos para lá, tendo em vista que foram feitos concursos públicos, chamamento de cadastro de reserva, processo seletivo simplificado, e eram pequenas adequações que já estavam encaminhadas, por exemplo, a passagem de rede de gases, uma adequação de entrada de ambulância para emergência, enfim, todo esse planejamento técnico para essa transição e mudança de um serviço para outro já estava pronto. Agora, infelizmente, eu não sei o real motivo que essa proposta acabou não indo para frente. Eu não vejo, na verdade, eu enxergo como... Eu só vejo benefícios como a abertura de mais um ponto de atenção. Seria, se houvesse uma necessidade de contratação de profissional, seriam mais profissionais contratados. Nós teríamos ali, como eu falei, 22 bairros beneficiados diretamente, outros bairros indiretamente, porque nós desafogaríamos o pronto-socorro. 60 mil pessoas beneficiadas, né? Perfeito. Perfeito. Mas mesmo assim, não foi para frente. Eu acho, existem alguns entraves administrativos, de fato, mas que não seriam entraves absolutos, vamos colocar dessa forma. Tudo no SUS, quando existe um argumento forte, dá para ser readequado. Existia uma emenda para a construção, readequação, reforma da unidade para que fosse mantida a Policlínica Tucumã. Isso aí pactuado dentro de um comitê que a gente chama de CIB, onde tem presença dos representantes municipais e estadual, isso aí, após ser pactuado, pode ser protocolado junto ao Ministério da Saúde e esse recurso ser reaproveitado. E aí, Ian, eu até lembro que, se você me permitir o espaço... Claro, perfeito. Uma das maiores críticas que nós tínhamos em governos anteriores era de devolução de emenda. Nós não escutamos falar isso nos últimos 3 anos e 3 meses. Nós aplicamos o recurso de forma responsável. Nós não deixamos os recursos voltarem para o Ministério da Saúde, para o governo federal. Então, isso aí mostra que nós trabalhamos de forma responsável. E, mais uma vez eu friso, esse recurso ele não seria perdido por transformar a Policlínica do Tucumã em uma UPA. Basta seguir e usar os instrumentos legais e corretos para que seja readequado esse recurso. Perfeito. Pedro, falando dessa questão de emenda e de alocação de recursos na saúde, o senhor mais do que ninguém provavelmente vai saber como que foi essa relação dos nossos deputados federais e senadores no que diz respeito a aporte de recurso dentro da CESACRE para que a saúde do Acre evoluísse. A gente teve o apoio integral de todos os parlamentares ou não tivemos? Porque assim, a gente sabe que o portal da transparência está aí, as pessoas podem ver, mas vamos ajudar as pessoas que acompanham o Alerta Cidade a entender se os parlamentares nos ajudaram ou não precisa citar nomes, teve um ou outro que não ajudou e tudo mais. Como é que foi isso? Na sua maioria ajudaram ou não ajudaram a saúde com recurso que é nosso? Eles apenas direcionam, porque o recurso não é deles, é nosso. Muito bem colocado. É importante você colocar ser incisivo nessa fala de que o recurso é nosso. É nosso. Nós tivemos alguns parlamentares que contribuíram muito com a saúde estadual, né?
e alguns que contribuíram menos, né? Como você falou, acho que é antiético a gente Não citar precisa nomes, citar nomes. mas uma coisa que a Deixa população... que depois eu vou lá pesquisar no portal da transparência e coloco para vocês. Confia, confia. Eu acho que é importante frisar que é o seguinte, é obrigatório que todo parlamentar federal, Uhum. ele destine 50% das suas emendas Perfeito. para a saúde, seja ela municipal ou estadual. Alguns preferiram, acho que não há o que se questionar, alguns preferiram mandar para sua região, onde eles tiveram mais votos, talvez com as promessas, enfim, mas outros que realmente deram um aporte significativo para a gestão estadual. Mas, Ian, uma coisa que eu acho que cabe reflexão aqui é obrigação deles mandar emenda. Eles batem no peito e falam: nós mandamos tanto de emenda para município A, mandamos tanto de emenda para a educação, tanto de emenda para a saúde, mas é obrigação deles. Eu desafio aqui a quem gosta de procurar no Portal da Transparência, no Câmara Leg, né, que é o site da Câmara Federal. Federal, quais projetos de leis criados pelos nossos parlamentares federais que impactaram na sua vida Perfeito. diretamente? Quais projetos de leis foram propostos pelos representantes da bancada federal do estado do Acre que impactaram diretamente no usuário do SUS? Porque legislar, representar na Câmara Federal não é só trazer recurso, é construir política pública que seja efetiva. Não dá para a gente comparar um SUS de São Paulo com o SUS do Acre. Não dá para comparar a realidade de Minas Gerais A realidade com a do realidade dos nossos 22 municípios, sendo que 4 desses municípios são de difícil acesso. Não dá para a gente comparar a realidade do Rio de Janeiro com o estado do Acre, que possui dois países vizinhos. Perfeito. Então, que projetos de leis efetivos foram propostos pelos nossos representantes federais que impactaram diretamente na vida dos nossos pacientes? Perfeito, perfeito. E como a gente colocou no começo desse diálogo, é muito importante que a gente compreenda que um dos papéis do legislador federal é a destinação de recurso e que esse recurso não pertence a eles. Hoje a gente consegue ver em vários cantos da cidade, quem fala isso sou eu, vosso apresentador, vários outdoors de diversos parlamentares que colocam a sua cara fazendo uma propaganda pessoal com o recurso público, dizendo que eles mandaram recurso para tal canto. Mas eles esqueceram que o dinheiro não é deles, o dinheiro não lhes pertence, o dinheiro é nosso, que eles não estão fazendo nada do que uma mera obrigação. Imagine só, você tem cerca de 120 milhões em recursos públicos a sua coordenação para que você destine para o seu estado, você destina para que a população que te elegeu consiga ter um desenvolvimento, uma vida melhor, e aí você se coloca como se você fosse o dono de um recurso que vai mudar toda uma história, quando na verdade você é só uma pessoa que foi escolhida para poder manusear temporariamente aquele recurso. E é isso que a população precisa entender. Os nossos representantes, eles são nossos representantes. Eles não são donos do nosso tesouro, que é aquilo que a gente contribui com altíssimos impostos, que eu espero que no futuro, caso o senhor seja eleito, o senhor consiga trabalhar contra isso, essa grande impostização que a gente tem, inclusive impostização alta no nosso estado, no que diz respeito a alguns produtos específicos, mas esse não é o momento. Eu vou esperar a governadora para conversar com ela sobre isso. Pedro, falando agora, foi um desabafo, perdão, eu tinha que desabafar, eu não consegui. Pedro, agora, falando um pouquinho também sobre uma questão política, quando o senhor pediu a descompatibilização do seu cargo de secretário de saúde, houve em escala, isso quem está dizendo sou eu, Ian Arabá, uma caça às bruxas das pessoas que lhe apoiavam e que trabalhavam com o senhor e que faziam parte do grandioso escalão do grupo que o senhor conseguiu montar para prestar serviço ao estado do Acre no que diz respeito à saúde. Não vou citar nomes, não há necessidade, mas foram diversas pessoas. Dito isso, Pedro, o senhor considera que o senhor foi perseguido após a sua saída, que tentaram fazer, se tem Pedro aqui, a gente tem que limpar para que não reste sequer o cheiro do perfume que ele usou na última sexta que esteve aqui. O senhor acha que isso aconteceu? Essa pergunta você polemizou mesmo, né? Bom, Não, é sim ou não. bom, eu acho que é o seguinte, toda mudança de governo, ela age dessa forma, tá? Não critico, acho que se fizeram, tinham um motivo para que isso acontecesse,
Mas o que eu queria colocar aqui é que as pessoas que foram colocadas por nós eram pessoas de altíssimo gabarito, pessoas que tinham o know-how e sabiam o que estavam fazendo, pessoas que tinham uma memória de todos os processos. Quando eu digo processo, é projetos, tudo que ainda deveria ser implantado, que não deu tempo, e que poderiam ser aproveitados, independente de ser time do Pedro ou não ser time do Pedro. O que nós estamos falando aqui é de Do time da uma saúde. gestão pública que deve ser contínua, né? Não, acho que um dos maiores dificuldades que toda troca de gestão tem é essa descontinuidade de serviço, essa desconstrução. Se colocarem para mim aqui que nenhum serviço vai ser prejudicado, nenhuma das políticas públicas que nós brigamos para fazer, ela vai ter dano, tudo bem, pode trocar todo mundo. O que a gente se preocupa é com a continuidade do serviço. É o paciente que recebe o seu quimioterápico lá em Cruzeiro do Sul, que antes não recebia. É o paciente que faz a sua cirurgia lá em Mâncio Lima, que há 30 anos não era realizada. É o paciente que é operado lá em Plácido de Castro, que teve seu centro cirúrgico fechado há 25 anos. É o paciente que começou a receber sua órtese e prótese que em outrora não recebia. Quer trocar todo mundo? Troca, mas mantenha o serviço, porque nós não estamos sentados naquela cadeira para benefício próprio. Perfeito. Nós estamos lá para servir. O gestor público está lá colocando sempre o paciente em primeiro lugar. Pelo menos assim deveria ser. Perfeito. Pedro, deixa eu dar um pouquinho mais de apimentada em uma situação. Não precisa o senhor dizer nomes, e se eu achar que não, também não há necessidade. Pedro, sem muito mais delongas, o senhor acredita que em algum momento o senhor foi traído? Tomar aqui o meu energético. Era para ser um café, né, Pedro? Mas é um energético. Café Nauas é energético, né? Olha, agora você me pegou. Não. O senhor acredita? Tem o botão de pula? Não dá tem, para pular? não. E não tem nem como pedir ajuda aos universitários, não é o programa do Silvio Santos. Olha, num primeiro momento nós montamos uma equipe bem alinhada, totalmente técnica, que visava o benefício do paciente em primeiro lugar, né? Eu acho que na gestão pública são muitos interesses, na gestão pública são muitos viés, na gestão pública nós temos muitas linhas de defesa, vamos colocar dessa forma. Cada um defende o que acha melhor para aquele momento. Eu não critico e eu aprendi a não criticar nenhum ex-secretário que passou. Porque se ele fez aquilo ali, teve algum motivo que o motivou, né? Ficou até redundante, mas teve algo que o motivou por tomar aquela decisão. De fato, a decisão maior dentro da pasta da saúde passava por mim, sempre bem alinhado com o Conselho Administrativo de Governo, com a orientação inicial do nosso governador, que em alguns momentos, alguns da minha equipe, de fato, não concordavam. Traição, acho que é um nome muito forte. Algumas pessoas do meu time permaneceram lá. Eu diria que se houve alguma motivação para discordar, respeito. Não, eu vou ficar nesse limbo aqui de resposta. O homem está ensaboado, já está no caminho, talvez de fato vá acontecer. Pedro, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Antes de fazer minha última pergunta, eu quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Fazer uma aspas. Eu conheço o Pedro há cerca de 10 anos. Mais ou menos desde quando eu estava na minha primeira graduação. Eu era um jovem, bem jovenzinho, mais que sou agora, quando eu conheci o Pedro, quando eu cursava fisioterapia lá em comecinho de 2016, que era quando inclusive a Tremen estava começando também com os seus cursos. E de lá para cá, eu gostaria de falar agora, não como jornalista, mas como pessoa. Eu realmente sinto orgulho da pessoa que você tem apresentado e tem se tornado nos últimos anos, porque é necessário que todos vocês que estão nos assistindo compreendam que, além de uma percepção profissional, existe também uma percepção pessoal, e a nível pessoal você tem se tornado uma pessoa incrível que eu espero que galgue os melhores caminhos possível. Agora, a última pergunta para não deixar você se emocionar. A última pergunta. Pedro, o senhor acredita que merece ser eleito? Acredito que sim, sem gaguejar. Vamos lá. Nós levantamos algumas bandeiras. A principal sempre foi a regionalização, e eu friso ela em todas as oportunidades que tenho, que de fato a saída que nós temos
para o Acre é levar assistência para quem precisa. É levar a saúde para perto do paciente ao invés de trazer o paciente até a saúde. E nós só não conseguimos evoluir mais por interferências políticas, por entraves administrativos que foram gerados por outros parlamentares, por outros políticos. Traduzindo, nós jogávamos nas regras criadas por outras pessoas. Hoje nós temos o entendimento que nós conseguimos flexibilizar essas regras para que a gente consiga ter mais sucesso nos nossos desenhos. E acho que um dos principais propostas que eu quero colocar é a alteração da Lei Complementar 141. O que é isso, Ian? Quanto que você paga de IPVA? Vamos colocar número redondo para facilitar a conta e o entendimento. R$1.000? Um exemplo. Não, acho que... Eu vou pagar pela primeira vez esse ano. Acho que semana que vem, inclusive, estava vendo hoje que o documento do carro vai vencer. Vamos colocar aqui R$1.000 para facilitar a conta. Perfeito. Digamos que nós pagamos aí R$1.000 de IPVA. Né? Quanto que você paga de IPTU? Vamos colocar mais uns R$500 aí de IPTU. Outros impostos e tudo mais, vamos dizer que você paga no ano R$2.000 de impostos. Queria. Né? Bem mais. 12% do que você paga de imposto é o que vai para a saúde. Hoje, digamos que você paga R$2.000. R$240 do que você paga de imposto vai para a saúde. Se você fosse fazer uma cirurgia de apêndice agora, tu acha que eu conseguiria pagar essa cirurgia de apêndice com R$240? Não. Se você fosse fazer um cateterismo, que custa em média aí R$15.000, estaria sendo pago o seu imposto? Então, assim, o que a gente está propondo é que isso aqui é o que o legislativo diz, que tudo que é arrecadado do Estado, 12% deve ser destinado para a saúde. 12% é pouco, Ian. Perfeito. 12% não dá para fazer saúde. Então, um dos entraves, das dificuldades que nós tivemos de avançar na entrega de outros serviços é justamente o mínimo constitucional que o governo federal impôs para estados e municípios. E uma das nossas propostas aqui é colocar o aumento do mínimo constitucional. Colocando mais recursos na saúde, lembrando que quando a gente fala de pirâmide etária, quando a gente fala de avanço da nossa população, nós temos uma população já mais envelhecendo e uma população com uma expectativa de vida maior. Ou seja, a saúde ela acaba se tornando mais cara. Quando essa lei foi criada, nós tínhamos uma população jovem, com uma baixa expectativa de vida. Então, essa é uma das maiores propostas que a gente tem. Nós sempre trabalhamos de forma totalmente transparente. Hoje nós podemos sair com a cabeça erguida, andar na rua, porque nós não tivemos nenhum escândalo que envolvesse o nosso nome. E sempre trabalhamos dessa forma. Eu, enquanto médico, eu acho que não tem nenhum plantão, nenhum atendimento que desabonasse a minha conduta. E da forma como eu trabalhei enquanto médico, trabalhei enquanto secretário de saúde, eu pretendo fazer como parlamentar. Perfeito. E só lembrando que quando o Pedro falou essa proposta, vai ser uma proposta, ele não está apresentando nenhuma proposta agora, ele está falando de ideias que ele possui para que quando chegue o momento, ele consiga de fato colocá-las dentro do devido processo eleitoral. Pedro, muito obrigado pela sua participação no AlertaCast. Demorou, mas saiu. Me sinto honrado em poder entrevistá-lo. Eu acho que é a segunda vez que eu te entrevisto. A primeira vez, assim, só nós dois na entrevista, que sem que tenha sido uma coletiva de imprensa. A primeira vez foi na Expo Acre do ano passado e agora, desta vez. E eu espero poder te entrevistar depois do dia 15 de outubro, quando a gente começa a rodada de entrevistado dos eleitos em 2026. Eu te desejo sorte, meu amigo, que Deus te abençoe, viu? Ian, muito obrigado pelo espaço. Você, como sempre, um querido. Deixa eu rasgar minha seda para você também. Nós tivemos e estamos observando a responsabilidade jornalística que você vem colocando dentro do nosso estado. Te parabenizo pela tua postura e que você também alcance voos muito mais altos. Vamos fazer história ainda, amigo. Cada um no seu rumo. Vamos sim. Se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Semana que vem nós estaremos de volta com mais uma entrevista exclusiva. Você sabe, comigo a gente nunca sabe de nada, mas sempre se surpreende da melhor forma. Tamo junto.